Tá, eu vou dar um pulo lá fora, daqui a pouco eu volto aí, valeu? Não, Ricardo, por favor, cara, leva o casaco. Porra, casaco, cara, tá mó solzão lá fora. Ricardo, the winter is coming. Guerra dos Tronos, ou As Crônicas de Gelo e Fogo, como é o nome original, é um épico literário criado pelo George R.R. Martin, esse roteirista e jornalista por volta dos seus 60 e poucos anos, que lá em 95 lançou o primeiro livro da série, cansado de toda hora tentar emplacar um roteiro dele pra alguma série e sempre ser recusado porque eram caros demais. Deu um baixa nisso tudo e falou: quer saber? Vou criar o que eu quiser nos livros, que não tem restrição de orçamento, nem porra nenhuma, faço o que eu quiser. E pra tu ver a ironia do destino, hoje tem uma das séries mais caras da HBO. A história se passa no continente de Westeros, onde 4 famílias se degladiam em busca do Trono de Ferro, que é o posto mais alto do regime governamental desse reino, onde fica o rei que governa todos os outros. Das 4 famílias nós temos os Stark, que são os senhores do norte, são descendentes dos primeiros homens e, a princípio, os mais nobres e honrados da série. I, Eddard, of the House Stark, Lord of Winterfell and Warden of the North, sentence you to die. Os Lannisters, que são os mais poderosos, os mais ricos, os mais influentes e também os mais filhas da puta. Well, my brother has his sword, and I have my mind. And the mind needs books like a sword needs a whetstone. Os Baratheon, que estão na pole position, já que o rei Robert é o atual regente de Westeros. E pra fechar, os Targaryen, os domadores dos dragões e antigos ocupantes do Trono de Ferro, antes de ser usurpado pelo rei Robert numa guerra que acontece antes do primeiro livro. Nessa guerra sobrou somente 2 descendentes dos Targaryen e eles tiveram que fugir para não morrer. Foram pro continente vizinho de Essos a fim de conseguir reunir um poderio, um exército para poder voltar a Westeros e tomar o trono de volta. So do I. I want us both to go home, but they took it from us. We go home with an army. O primeiro livro começa exatamente quando o rei Robert vai para Winterfell, que é o reino dos Stark, em busca de ajuda do Ned Stark, que é o regente de Winterfell e um grande amigo dele. Got fat. O rei Robert quer que o Ned ocupe a vaga de mão do rei, que é o segundo cargo de maior poder no reino, só ficando exatamente abaixo do rei. Isso porque o antigo mão do rei, o Jon Arryn, morreu repentinamente. Ninguém sabe o que causou a morte dele ou quem causou a morte dele. Então o Ned se vê numa situação que ele tem que se meter nesse ninho de cobras até descobrir o que o Jon Arryn estava investigando e por que alguém e quem quis silenciá-lo. Mas é claro que não é só de conspirações que vive Guerra dos Tronos. Na verdade, a série tem uma das mitologias que eu acho mais foda, assim. Primeiramente porque a magia não é predominante, é algo que aconteceu há muito tempo e que hoje é questão de lendas e de histórias de pessoas muito velhas. Então algumas pessoas acreditam, outras não acreditam. Uma coisa que ficou realmente no passado e que começa a voltar pouco a pouco com o desenrolar da série. Os ovos de dragões viraram pedras, então isso dá uma carga, dá um quê de realidade na série. Se você não gosta tanto de magia, então isso talvez seja um bom convite pra você. Eu particularmente achei isso uma característica bem interessante de fantasia medieval. Run to the litter. That one's yours, Snow. Logo em seguida tem as estações do ano, que não duram somente meses igual aqui conosco, e sim, cara, períodos muito maiores. No começo da série, os caras estão saindo de um verão que durou 10 anos, e isso quer dizer que eles terão um inverno igualmente, se não mais longo ainda e mais duro. Temos a muralha, que é uma muralha imensa de gelo que vai de ponta a ponta do continente, onde ficam os patrulheiros da noite, que são os guerreiros que vivem nessa muralha, protegendo que coisas que vivem no norte, que vivem no extremo frio, venham pro sul e ataquem o sul. E isso vai desde os selvagens, que são tribos bárbaras que vivem do lado de lá, e não se sabe por que no começo da série eles foram presos além muralha, assim como os gigantes, vampiros e os White Walkers, que são os seres mágicos terríveis que no inverno anterior
assolaram Westeros, matou criança, mulher, enfim, fez o diabo nesse continente. Então muita gente é extremamente temerosa em relação a isso. Criaram essa muralha para proteger todos ali. Só que será que essa muralha vai ser o suficiente para proteger quando o inverno realmente chegar? Oh, my sweet summer child, what do you know about fear? Fear is for the winter, when the snows fall 100 feet deep. Guerra dos Tronos tem 5 livros lançados, faltam 2 ainda para completar a série e já foi traduzido para 28 idiomas, vendeu mais de 15 milhões de exemplares, sendo que 1 milhão desses foi só no Brasil. Tem jogo de RPG, tem jogo de PS3, tem quadrinhos e a série da HBO, uma super produção com 3 temporadas por enquanto, a terceira acabou de estrear e é uma série com uma puta produção, cheia de efeitos especiais e com um público super cativo. Eu mesmo só fui conhecer Guerra dos Tronos quando a primeira temporada foi estrear lá em 2011 e eu só fui me interessar porque era uma série com o Xambin, o nosso eterno Boromir, fazendo Ned Stark. I see dead people. E aí fui assistir, gostei, mas não fui imediatamente fisgado porque muitos nomes, muitos personagens, muita coisa acontecendo, era difícil acompanhar. Tudo bem, os livros são um tijolo desse tamanho, os caras condensarem isso em 10 episódios realmente é difícil. Tinha achado bacana, mas não, oh meu Deus, sensacional. Li o primeiro livro da série e posso dizer pra vocês, cara, eu virei um fã de Guerra dos Tronos. O livro é sensacional, ele se divide, cada capítulo é do ponto de vista de um personagem, então acaba que você não tem um protagonista bem definido, você tem vários protagonistas, você acompanha várias histórias paralelas e de personagens que estão em pontos distintos do reino. O que acontece com um capítulo, talvez o outro personagem ouviu rumor, ou às vezes nem ouviu, então você tem vários pontos da história, você se afeiçoa a vários personagens, você acompanha a jornada deles, é muito bacana. E a leitura, a maneira de escrita do Martin, eu li a versão traduzida, óbvio, é uma tradução que eu gostei bastante, tem uns termos muito polidos e rebuscados que dão um certo requinte à obra, eu acho isso importante, mas também não é maçante e muito penoso de ler como O Senhor dos Anéis, por exemplo. Então é um livro que consegue te prender e tem uma elegância ali, mas que você consegue passar por ele sem ficar, oh meu Deus do céu, sem ser um martírio aquilo ali. Mesmo que eu já sabendo o que ia acontecer, porque eu já tinha visto a série, fiquei tenso e às vezes falei, caraca, cara, peraí, como assim? O que vai acontecer agora? Eu já sabia o que ia acontecer, mas a narrativa, a maneira como ele te prende ali, você consegue ser tão facilmente transportado para aquele mundo que é muito legal. Virei realmente um fã de Guerra dos Tronos e eu te recomendo bastante. Se você gosta de uma história, uma fantasia medieval que não seja tão fantasiosa, a minha indicação é ele, novamente, por não ter a magia tão predominante, pelo menos no começo do livro, e ter essa coisa de intriga, de personagens que têm atitudes mais reais. Os personagens não são... A história não é maniqueísta, né? Tipo O Senhor dos Anéis, que é preto no branco, bom e mal. A história tem tons de cinza, os personagens têm tons de cinzas. Então é uma coisa como a gente vê mesmo na realidade. Pessoas que às vezes têm atitudes boas, atitudes ruins, e o cara não pode ser definido, esse é o mal, esse é o bom. Alguns personagens até dá, mas não, a maioria não é assim. There's a war coming, Ned. I don't know when, I don't know who we'll be fighting. But it's coming. Pra você que ficou interessado e quer conhecer Guerra dos Tronos, eu te indico essa coleção aqui, Pocket Book, muito bacana. Eu fiz um unboxing dessa coleção aqui, contém os detalhes dela no Dissecando. Te convido a ir lá assistir. E de repente pode ser uma maneira de você começar a série, foi a minha maneira. Se você tem preguiça de ler, tem a série da HBO. E pra você que já acompanha Guerra dos Tronos, eu te convido a acompanhar uma websérie no YouTube chamada School of Thrones. Uma galera se reuniu e fez a versão high school de Guerra dos Tronos, então ficou demais. Stark? Lannister! Baratheon! Greyjoy! And, Targaryen, apparently. Enfim, tem um monte de maneira de você conhecer Guerra dos Tronos. Não fica com essa de, porque tá todo mundo falando, que é uma coisa hypada, cara. Não, eu fiquei com essa babaquice e quando consumi gostei pra caramba. Se as pessoas estão falando é porque realmente tem algum valor. E não deixa passar, cara, porque é uma história legal. E igual, por exemplo, Senhor dos Anéis, a gente foi consumir muito tempo depois que o Tolkien já morreu. O Guerra dos Tronos não, cara. O Martin tá aí, dá um monte de entrevista, tá escrevendo os livros aí, então você pode acompanhar enquanto isso tá acontecendo, enquanto as séries estão saindo. Então, meu amigo, corre atrás, não dá mole não, porque, se prepara que o inverno tá chegando, hein?
mais um recadinho pra você que fica até aqui, o final do vídeo, gostei de ver, hein? Que é o seguinte, você que acompanha o Território Nerd e tem a galera que assiste e vai embora, volta de vez em quando, e tem você que tá sempre aí assistindo, compartilha, curte, tá sempre dando apoio, quer que o Território Nerd cresça. Cara, eu sempre quis ter um termo pra me referir a você e alguma coisa que delimitasse como se fosse um clã ou marcasse esse grupo que somos aqui, nós aqui, que trocamos sempre ideia lá no vídeo, ou no Facebook, ou no Twitter. Então, aproveitando que nessa edição eu tô falando de Guerra dos Tronos, tem um termo no livro de Guerra dos Tronos que eu achei perfeito pra isso aqui, que se chama Protetor do Território. É isso aí, cara. Agora, você que tá aí, cara, que sempre compartilha, sempre comenta, troca lá uma ideia comigo no Facebook, troca uma ideia comigo no Twitter. Cara, você é um protetor do território, que é esse território que nós temos aqui para trocar uma ideia. Então você tem que proteger esse território para que ele não desapareça, que ele seja invadido, que seja. Então você que quer continuar sendo e você que quer se tornar um protetor do território, compartilhe, curta os vídeos, cara, espalhe o Território Nerd para todo mundo, pros amigos, pra mamãe, pra vovó, faça esse território ficar cada vez maior e mais forte, que é esse espaço aqui onde a gente pode trocar uma ideia, certo? Honre este brasão que ostenta o seu peito. Seja um protetor do território e espalhe aí, compartilhe todos os vídeos do Território Nerd. Só quero ver, hein? Está nas suas mãos agora, protetor.